Oi! Bem-vindos a mais uma aula do canal Português Desenhado. Aqui você aprende de um jeito fácil e descontraído. Eu sou a professora Genilda e vou desenhar o português para você. Estamos estudando as classes gramaticais. Já vimos o substantivo, já vimos o artigo e agora vamos estudar os numerais. O numeral é uma classe de palavras variável que indica a quantidade de seres ou a ordem que um ser ocupa em determinada série. O numeral pode ser classificado em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Os números cardinais são aqueles que expressam quantidades exatas de seres. Veja os exemplos. Comprei 5 caixas de chocolate. Clarice ganhou 2 bonecas de presente. Nos exemplos, os numerais 5 e 2 são cardinais, pois exprimem uma quantidade exata. Flexão dos numerais cardinais. Há algumas regras específicas sobre as flexões dos numerais cardinais. Em gênero, somente os cardinais 1, 2 e as centenas a partir de 200 apresentam formas no feminino. Vejam nestes exemplos. Betina ganhou 2 livros. Beto comprou 200 gramas de cebola. Os numerais 2 e 200 estão no masculino para concordar com os substantivos livros e gramas, que também estão no masculino. Lembrando que grama, quando indica unidade de peso, é substantivo masculino. Agora veja. Carlos foi premiado com 2 medalhas. Betina já leu 200 páginas do seu livro novo. Observe que os numerais 2 e 200 foram para a forma feminina para concordar com os substantivos femininos medalhas e páginas. Atenção! Não confunda os numerais 1 e uma com os artigos indefinidos um e uma. Uma forma fácil de você diferenciar é que quando eles são utilizados como numeral, a ideia de quantidade fica evidente no texto. Além de que, em alguns casos, eles aparecem acompanhados de palavras que reforçam a ideia de quantidade. Por exemplo, as palavras apenas, somente, só. Observe os exemplos. Exemplo 1. Nestas férias, eu consegui ler um livro. Exemplo 2. Nestas férias, eu consegui ler só um livro. No exemplo 1, o contexto comunicativo em questão nos faz inferir se tratar daquilo que foi lido, ou seja, a espécie livro. Então, o termo 1 é artigo indefinido nesta frase. No exemplo 2, o termo 1 é numeral. Neste exemplo, o contexto nos mostra que se trata de um número, pois a pessoa conseguiu ler apenas um e não 2 ou 3. Dessa forma, o termo 1 indica uma quantidade do que foi lido, ou seja, um livro somente. Mediante os exemplos, podemos afirmar que quando a ideia expressa pelo emissor não é ressaltar a quantidade, mas sim indicar a espécie, trata-se de um artigo indefinido. Agora, quando a intenção se revela por enfatizar a quantidade, estamos diante de um numeral. O numeral também pode ser classificado como ordinal. Os números ordinais
como o próprio nome já sinaliza, indicam ordem ou posição em que um ser ou objeto ocupa em uma determinada série. Exemplo: o apartamento de Joana fica no 5º andar do prédio. Nesta frase, a palavra quinto é classificada como numeral ordinal. Flexão dos numerais ordinais. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Os alunos leram o primeiro capítulo da crônica. A aluna leu a primeira página do jornal. Nestes exemplos, os numerais primeiro e primeira foram flexionados em masculino e feminino para concordar com os substantivos capítulo e página. Os alunos apresentaram os primeiros capítulos do livro. As fotos da modelo estampavam as primeiras páginas da revista. Os numerais ordinais primeiros e primeiras estão no plural para concordar com os substantivos capítulos e páginas, que também estão no plural. Agora que você já sabe diferenciar entre numerais cardinais e ordinais, vamos aprender como são empregados em alguns casos. Emprego dos numerais ordinais e cardinais. Nas referências a reis, papas, séculos e capítulos, caso o numeral apareça depois do substantivo, emprega-se o numeral ordinal até o 10º elemento. Exemplo: a turma do 9º ano dramatizou o capítulo 9º e 10º da obra Romeu e Julieta. As outras turmas dramatizaram o capítulo 11. Perceba que nestas frases os numerais aparecem depois do substantivo capítulo. Então, vamos usar o numeral ordinal até o número 10. A turma do 9º ano dramatizou os capítulos 9º e 10º da obra Romeu e Julieta. No segundo exemplo, por se tratar de um capítulo acima do numeral 10, usamos o cardinal 11. Exemplo: as outras turmas dramatizaram o capítulo 11. É comum o uso de algarismos romanos nas referências a partes de obras, séculos, reis e papas. Perceba que o uso dos numerais ordinais e cardinais se dá na leitura destes algarismos. Caso o número apareça antes do substantivo, emprega-se o ordinal também depois do 10º elemento. Exemplo: em Romeu e Julieta, o que mais chamou a atenção de Mariana está no 12º capítulo. Perceba que o numeral veio antes do substantivo e, neste caso, usa-se o numeral ordinal, 12º. Essa regra muda nas referências a artigos, leis, decretos e portarias. Nestes casos, emprega o ordinal até o 9º elemento. Veja, ontem estudamos o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje estudaremos o artigo 10. Nas referências aos dias, emprega-se o ordinal somente no primeiro dia do mês. Nos outros dias, emprega-se o cardinal. Por exemplo, dia 1º de maio é o dia do trabalhador. Tranquilo até aqui?
Os numerais também podem ser classificados como multiplicativos. Os numerais multiplicativos indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Essa indicação pode ser feita através das palavras dobro, triplo, quádruplo, entre outras. Por exemplo, Marina ganhou o triplo de presentes em relação ao seu último aniversário. Aqui, o numeral triplo indica que Marina ganhou 3 vezes mais presentes do que no aniversário anterior. Outro exemplo. A piscina nova é o dobro da outra. Nota-se que no exemplo citado é possível identificar que a atual piscina possui 2 vezes mais o tamanho da piscina anterior. Flexão dos numerais multiplicativos. Assim como os ordinais, os numerais multiplicativos variam em gênero e número, se estes vierem acompanhando o substantivo. Exemplo: o bebê tomou doses duplas de vacina. Caso os numerais multiplicativos vierem antecedidos de artigo, são invariáveis. Exemplos: Mateus cobrou o dobro pelo serviço. Os numerais também podem ser classificados em fracionários. Os numerais fracionários expressam diminuições proporcionais de quantidades, divisões ou frações, utilizando as palavras meio, terço, quarto, quinto, entre outras. Exemplos: gastei em vestuário 1/5 do que gostaria de gastar. Flexão dos numerais fracionários. Os numerais fracionários concordam em gênero e número com os cardinais que indicam o número das partes. Veja os exemplos. Marina comeu 2/3 da pizza. Joana recebeu 1/3 das férias. Já o numeral fracionário, meia, deve sempre concordar com o substantivo a qual se refere. Usei uma laranja e meia para fazer a calda do bolo. Além dos numerais citados acima, há também os numerais coletivos, que designam um conjunto, mas referem-se a um número exato de coisas. Exemplo: bimestre, que se refere a um período de 2 meses. Novena se refere a um período de 9 dias. Dúzia se refere ao conjunto de 12 coisas. Milênio se refere ao período de 1000 anos. E década se refere ao período de 10 anos. Flexões dos numerais coletivos. Os numerais coletivos apresentam formas no singular e no plural. Vejam os exemplos. Paula comprou 2 dúzias de bananas. Pedro comprou 1 par de meias. Ligação do numeral. O numeral liga-se ao substantivo de 2 maneiras: acompanhando-o ou substituindo-o. Quando acompanha o substantivo, ele é definido como numeral adjetivo. Exemplo: as crianças comeram 10 peras. O numeral 10 está acompanhando o substantivo peras, portanto, ele é um numeral adjetivo. Quando substitui, o substantivo é definido como numeral substantivo. Exemplo: as crianças comeram 10 peras e eu comi 2. Nota-se que no último exemplo, o numeral 2 já identifica que se refere à quantidade de peras. Por isso, é chamado de numeral substantivo.
Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para você. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para continuar recebendo os vídeos e compartilhe com os amigos que também precisam aprender. Seu apoio é indispensável para o crescimento do canal. Beijos e até mais!